Olá, alunos do CFC, tá? Essa instrução aqui de TMS na parte de corte de árvore vai ser específica para os senhores, ok? Tá aqui os nossos objetivos, não vou perder muito tempo aqui, deem um pause no vídeo e leiam com calma. E o nosso sumário, perfeito? Vai ser bem objetiva, bem direta essa nossa instrução. Vamos começar falando algumas generalidades do corte de árvore. Primeiramente, a gente precisa entender quando que é um evento para o CBMERG, tá? Então, corte de árvore, vou realizar um corte de árvore, eu preciso saber quando que o CBMERG deve avançar. Ligaram aqui para um corte de árvore. Como que eu vou fazer essa triagem aqui para saber se eu devo ir ou não? Primeiramente, vamos atentar aí, não vou falar aqui da minha cabeça, obviamente, tá? Eu me embasei aqui nos protocolos, tá? Principalmente no POP de corte de árvore, tá? Esse é o principal, é a nossa principal literatura aí de embasamento. Então, primeiramente, quando nós temos um vegetal que está obstruindo a via, tá? Vegetal é o termo técnico, mas vamos falar aqui da árvore, tá? Então, quando a árvore está obstruindo a via, tá? Então, ela não permite a passagem na via, seja numa calçada, seja numa rua. Quando ele está obstruindo passagem, então se ele estiver na frente, ele está caído, ou seja, lembrando, está obstruindo a via, caído, ok? Obstruindo passagem, caído, ou seja, ele está na frente de uma garagem, está na frente de uma porta e está impedindo a pessoa de passar ali, está no meio, por exemplo, de uma, sei lá, de uma ponte, que seja, de uma passagem ali específica, enfim, não necessariamente é uma via do tráfego rodoviário, tá? E o vegetal parcialmente tombado, ou seja, quando ele está encostado em algum anteparo, porque ele já caiu, ele já se desprendeu da raiz e ele só encostou ali, ele falta pouco, já caiu, só que ele ficou preso ali por um determinado anteparo. Então vai lá, a gente precisa ir lá e terminar o corte, né, para remover esse risco ali, é o que é considerado risco iminente. Existe uma outra situação que está implícito ali na obstrução de passagem, que é o seguinte: quando o vegetal está dentro da casa da pessoa. É muito comum isso, principalmente situações ali na baixada, do vegetal cair, né, a árvore atingir dentro da casa da pessoa. Dentro da casa não é no quintal, é dentro da casa literalmente, onde a pessoa mora, ali embaixo do teto, tá? Da pessoa, ela atinge o teto e penetra a casa ali. Se ele caiu e tombou ali, está encostado ali na casa, né, a gente pode interpretar também tanto dessa forma quanto do parcialmente tombado. A gente consegue ver isso aí. Porque é uma situação que não está tão escrita, né? Está tão bem explícita. Por isso que eu fiz questão de falar aqui, ok? Vamos falar aqui dos princípios, então, tá? Basicamente, quando a gente vai cortar a árvore, nós temos que prestar atenção numa questão, no princípio físico de momento e de flexão, tá? E no uso para quando a gente for utilizar as ferramentas. Eu vou tentar fazer uma ilustração no quadro, mas se eu não conseguir, basicamente é isso. Imagine aqui que é o galho da árvore, tá? Ele está aqui encostado aqui vindo do tronco, e aí a tendência dele, né, o peso do momento é colocar para baixo, certo? Então, quando ele faz isso, ele coloca para baixo, a parte de cima, né, vou trazer aqui para ficar mais claro, a parte de cima ela tende a fazer uma curva, tá? E a parte de baixo tende a curvar fechando, ok? É mais ou menos isso. Então, quando eu coloco a ferramenta de baixo para cima, ele tende, né, vamos fazer assim para poder enxergar melhor, ele tende a fazer isso aqui, ó. Ele tende a prender essa parte de baixo. Então tá aqui o galho, ele faz isso aqui, ó. Ele prende a parte de baixo e abre a parte de cima. Basicamente é isso que a gente tem que prestar atenção, tá? Ou se ele tiver encostado tanto aqui quanto aqui, o que ele vai fazer? O oposto, ok? Ele vai prender a parte de cima e vai abrir a parte de baixo. Isso é importante a gente visualizar para quando a gente for usar a ferramenta, utilizar de forma adequada. Se eu tiver com a árvore, o galho fazendo isso aqui, a minha tendência é utilizar a ferramenta de cima para baixo e não de baixo para cima, ok? E o inverso, se tiver assim, né, entendendo isso, a minha ideia é fazer uma observação na ferramenta para utilizar ela de baixo para cima e não de cima para baixo, ok, senhores? Vamos continuar aqui então falando de segurança. No que tange a segurança,
nós temos que atentar para o uso do EPC, tá? Então o EPC, a gente fala em segurança aplicada ao trabalho, mas vou falar aqui que é o equipamento de proteção coletiva. Então basicamente para a gente o EPC consiste ali em cordas de isolamento, né? A corda de prontidão para isolar, fita zebrada, cone, que é justamente para afastar os curiosos ali, afastar que pessoas se aproximem ali da situação. Então imagina, você está cortando a árvore, vai fazer, por exemplo, um abate pleno e tem pessoas ali na linha de queda da árvore ou embaixo de um galho, enfim, o EPC é muito importante. O uso do EPI mais importante ainda, porque nós sabemos que o corte de árvore é o evento na corporação que estatisticamente traz mais acidentes para os bombeiros militares e principalmente por conta da falta de uso do EPI. Claro que implica na questão da técnica de segurança também, mas principalmente por causa do uso do EPI. É muito comum nós vermos bombeiros, né, infelizmente, fazendo corte de árvore sem estar com a gandola, sem estar com a gandola, às vezes está com a gandola, mas está com a manga dobrada, então também não adianta muito, está sem o capacete, tá sem o baudrier, né, o cinto ali de salvamento em altura. Então isso é muito complicado, ok, senhores? Tem que estar com o EPI. E além disso, o uso de técnicas de segurança, tá? Então o bombeiro ali não atenta adequadamente para fazer as ancoragens específicas, para utilizar a motosserra de forma específica e acaba ocasionando acidente, ok? Então é muito importante você ter em mente esses 3 princípios na segurança: utilizar o EPC adequado, utilizar o EPI adequado e de forma adequada e utilizar as técnicas de segurança de forma adequada. Perfeito, senhores? Então aí, no EPC nós já falamos, que são os cones, a fita zebrada e a corda de prontidão, tá? Quando a gente vai utilizar ali, vamos falar do isolamento propriamente dito, né? O POP diz que quando a gente vai fazer o isolamento da área quente, a gente tem que fazer um raio de 2,5, 2 vezes e meia, né? O tamanho do vegetal, tá? Então se eu tenho aí um vegetal de 10 metros, né, eu vou ter que estar fazendo uma área ali de isolamento de 25 metros, ok? É basicamente isso que eu tenho que ter em mente. Perfeito, senhores? E aí o uso do POP é importante, a gente não deve menosprezar isso, tá? Além disso, é importante a gente fazer o zoneamento da cena, que eu não falei antes, que é o que? Utilizar o palco, trabalhar com a zona quente, a zona morna e a zona fria, tá? Para que eu falei isso anteriormente, para a gente evitar ali os curiosos de estarem avançando, e também está trabalhando com a organização também dentro do zoneamento, que é o palco de ferramentas, trabalhar ali a área de destroços, tá? São conceitos que a gente usa no salvamento veicular e utiliza no corte de árvore também, ok? Muito importante isso. Uma observação aqui para locais estreitos, senhores, é que quando a gente está trabalhando, obviamente, com um local mais apertado, pode ser que a gente não consiga fazer esse raio de isolamento, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui. Mas do que a gente puder, afastar a viatura, afastar as pessoas, tá? Então, se eu estou trabalhando ali num quintal que está com a árvore tombada sobre a casa de uma pessoa, tá? E o quintal ele já é delimitado, ele tem 5 por 5, tá? E o vegetal é maior do que isso, obviamente que eu não vou conseguir isolar mais do que isso, então não tem problema, é um local considerado estreito, tá? Então vai depender muito do local que a gente vai estar trabalhando. No que tange ao EPI, então principalmente utilizar a gandola com manga esticada, tá? Utilizar ali calça, coturno, as luvas de proteção mecânica, muito importante, capacete, óculos. A gente não tem esse costume de usar o óculos específico. Aqui eu uso o óculos de grau, que serve, mas é adequado que seja um óculos mais específico, tá? E o protetor auricular. Esse com certeza não é utilizado, são poucos que usam. E a corporação, a gente sabe que a corporação não paga, mas é um elemento que qualquer um pode comprar aí por R$2, R$3 numa loja dessa daí de material de obra, material de construção, e traz pra gente, principalmente no uso aí da motosserra, que é um evento que a gente de certa forma trabalha com mais tranquilidade, né, com relação à questão de tempo, porque a gente não tem a pressa de atender uma vítima, a gente pode estar lançando mão desse elemento
e vai estar preservando ainda mais a nossa saúde auricular aí, ok, senhores? Nossa saúde auditiva. Observação, eu coloquei aqui a proteção facial, porque ela é muito empregada principalmente na parte internacional, Estados Unidos e Europa, quando vão fazer esse corte de vegetais, eles lançam mão dessa proteção facial, tá? Que protege bem, e aí você não precisa estar usando o óculos, ok? Então é muito importante. A gente não tem aqui, tá, essa proteção facial, mas seria interessante, quem quiser usar, quem tem essa oportunidade, pode usar sim, porque ela é específica para esse tipo de atividade, tá? Além disso, as técnicas de segurança, como eu disse, basicamente consistem em fazer as devidas ancoragens, tá? Porque no corte de árvore tudo tende a cair, né? Então, ancorar a parte superior e inferior da escada, ou seja, apoiou a escada no vegetal, vai lá e ancora a parte superior, trava também a parte inferior, coloca umas pedras, amarra o raligan ali, amarra um elemento mais pesado, enfim, arruma uma forma de fazer essa ancoragem para evitar a escada de escorregar, de tombar e afim. Ancorar o BM, ou seja, o BM vai subir lá na escada e está sem a devida proteção, ele tem que se ancorar, tá? Ancorar as feias, ou seja, vai estar trabalhando com a motosserra no alto, pode acontecer de tomar um susto, sei lá, a árvore tombar e você deixa a motosserra cair, tá? Depois eu vou colocar uns vídeos para vocês verem aqui. Então tem que ancorar as ferramentas e ancorar o vegetal, tá? Vai fazer o corte do galho ali, né? Não tem certeza para onde que ele vai estar indo, para onde que ele vai tombando a parte, tem que fazer o sistema do elevador, muito importante, ok? Utilizar uma corda guia, tá? Então sempre que você vai fazer o corte de um galho, né? ou de uma parte mesmo do tronco ali do vegetal, é bom que você tenha uma corda guia fazendo um tracionamento para poder direcionar a queda do vegetal, ou então no sistema do elevador mesmo, tá? Porque o vegetal ele tende, né, a estabilizar, encontrar o equilíbrio, ele pode rodar e tá atingindo ali o bombeiro que está na escada fazendo o corte, tá? Ligar a motosserra no modo padrão, muito importante, né? Porque muitos ligam no alto, tá? E isso, além de danificar a motosserra, é um modo inseguro de estar ligando, ok? Então liga no solo e depois sobe a motosserra. Utilizar a motosserra com as duas mãos, então temos infelizmente bombeiros que usam a motosserra com apenas uma das mãos, e isso implica o quê? Quando a árvore encontra ali um elemento mais rígido, ela sofre um fenômeno chamado rebote. E aí a motosserra, você está usando só com uma das mãos, ela faz o quê? Ela encontra um anteparo, ela volta. E aí o bombeiro sofre o corte mais ou menos aqui nessa região, ou dependendo na cabeça, enfim. É muito complicado, tá? E verificar a existência de animal no vegetal, tá? Então às vezes o bombeiro vai lá, faz o corte, e aí tem vespa, tem abelha, tem marimbondo, enfim. Pode ter uma série de animais, até mesmo animais peçonhentos, tá? Pode ter aranhas, pode ter serpentes. Então é bom fazer essa verificação antes de estar realizando o corte propriamente dito, ok? E aí, para fechar, senhores, uma frase aí do poeta Virgílio, lá da antiguidade, que diz o seguinte: seus descendentes colherão os frutos de tuas árvores. Então é basicamente o que a gente vem falando, né, senhores? Da gente estar plantando sempre esses elementos positivos, porque os nossos descendentes vão colher esses frutos. Então, independente da gente ter dependentes de fato, filhos, filhas ou não, nós temos outros dependentes, né? No nosso caso aqui, descendentes, melhor, perdão, nós vamos ter os bombeiros que vão estar ingressando na corporação. Então, os mais modernos aqui são os nossos descendentes. E a gente tem que estar plantando frutos positivos para eles colherem. Se a gente plantar frutos negativos, infelizmente o futuro para eles será negro, senhores. Então a gente tem que estar plantando aí coisas muito positivas para que eles tenham um futuro mais adequado, para que eles recebam esse legado positivo que nós recebemos da corporação. Quanto mais a gente conseguir aprimorar esse ciclo positivo, melhor para esses descendentes, essa geração futura, tá?
E aí, para fechar a charge, eu sei que eu estou bem em cima aqui da frase do bombeiro aqui, que ele está segurando, mas eu vou interpretar aqui junto com os senhores. Nós temos aqui as espécies ameaçadas de extinção. Então, ó, temos os pandas, os ursos polares, o tigre de Bengala e eu estou ocultando aqui, mas são os voluntários, tá? Ele está segurando a placa ali de voluntários. E o que isso significa para a gente? Ora, nós não trabalhamos com sistema de voluntários aqui na corporação, eu sei disso. Mas o voluntário, nesse caso aqui, principalmente, e eu consigo enxergar bem dessa forma, que é o voluntário no sentido de realmente querer ser bombeiro militar. Infelizmente, muitos querem vir para a corporação pensando pura e simplesmente nos seus benefícios. Eu vou ser bombeiro porque eu vou conseguir isso. Eu vou ser bombeiro porque eu vou conseguir aquilo. Eu vou ser bombeiro militar porque eu vou ter estabilidade. Eu vou conseguir, enfim, N coisas, mas não olham de fato o que realmente é a profissão, tá? Que é você estar se doando para uma pessoa desconhecida, que é você estar se doando para aprimorar a estrutura da corporação. Esse é o voluntário que tem faltado na corporação, infelizmente. Tá, senhores? Não é uma crítica aqui individual a cada um que está assistindo e está se sentindo ofendido com isso, não é isso. A ideia é que a gente precisa resgatar mais esses valores da corporação, do que é ser bombeiro militar do estado do Rio de Janeiro. Ok, senhores? Então, eu espero que tenham gostado da instrução, tá? Como eu disse, essa instrução é específica para os senhores cabos, para o CEFS. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido e a gente se vê aí na plataforma. Essa foi a instrução única de corte de árvore, tá? Então, nesse quesito a gente não se vê mais, mas temos outras instruções ainda de TMS. Ok, senhores? Forte abraço, a gente se vê. Fé na missão!